A construção de uma visão passa por ter as pessoas certas para a construção dessa visão, sabe? Claro. Se você não tiver essas pessoas certas, né? Eu digo sempre que o sucesso de uma administração pública, mas principalmente de um processo de transformação digital, de modernização da administração pública, passa por pessoas, processos e tecnologia. Se a gente tiver esses 3 elementos na dose certa, no momento certo e colocado de maneira correta, a tendência da construção da visão, do propósito, eu acho que eu sou uma pessoa que acredita que tudo começa pelo porquê, né? Eu sou um devoto de Simon Sinek, então isso começa pelo porquê. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia. Jimmy, mais um convidado especial hoje, Jimmy. Isso, um convidado mega especial pra gente fazer mais um episódio aqui. Então eu já quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, o faça. Tá devendo, já tá devendo. Exato, ative o sininho. Acompanhe a gente também em todas as plataformas de áudio, né? Você que gosta de escutar em áudio aí viajando, treinando, pode escutar a gente também. Show, show. E hoje tem um tema bacana, cara. Discutir sobre o ecossistema de inovação da nossa região aqui de Santa Catarina. Exatamente. Startups, né? Todo esse mundo de ideias que se transformam em negócios. Jimmy, e que a gente quer que mais pessoas conheçam. E quem é o nosso convidado de hoje, então? Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui Marcelo Fetti, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma secretaria nova, né? Um desafio novo para o nosso estado, que tem tanta tecnologia em tantas áreas, né? Seja bem-vindo, secretário. Obrigado pela presença. Jimmy, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast com vocês. Show. Que legal. A gente ama tecnologia e inovação, né, Ferrari? A gente vive isso. Essa é a minha praia também. Exato. E como é que é a gente gosta de saber como é que a pessoa chega e como é que passou, galgou toda a vida construiu profissional, a sua história. Você é de Florianópolis, não? Sou. Nasceu Nasci aqui. Dizem que para ser manezinho legítimo, o cara tem que nascer na Carlos Corrêa, ou na Carmela Dutra, ou de parteira. A gente tem um ranking aqui, secretário, que é se a pessoa nasceu na Carlos Corrêa ou na Carmela Dutra. Eu sou da Carmela Dutra. Então, mais um ponto para Carmela Dutra. Então, assim, eu sou legítimo, manezinho, né? E assim, é engraçado que profissionalmente eu comecei vendendo tijolo e telha, com 18 anos. Eu fazia administração de empresa e fui vender tijolo e telha. O que era? Família? A minha família tinha uma olaria e ninguém dava muita bola para aquela olaria. E eu disse assim, cara, eu vou vender esse troço aí. E era aqui em Floripa? Era em Águas Mornas. Águas Mornas. Águas Mornas. Aí E como é que entra, como é que é a veia de vendedor no início de vida, assim, no início de adolescente? É que a minha família tinha outras empresas e eu queria mesmo trabalhar nas outras empresas. Mas aí meus tios não deram muito espaço para mim e eu disse, não, então tá, então vou vender tijolo e telha aqui. Sim. Eu não tinha salário, né? O que eu vendesse... Comissão. Ganhava comissão. Eu disse assim, só me arrume uma pampa aí, porque eu não tinha, não tinha carro, só precisava uma pampa para botar os modelos de tijolo atrás, as telhas e tal, e sair por aí vendendo. É que eu fico pensando assim, a gente quando tá adolescente, a gente é cheio de medos e vergonha, porque todo mundo é adulto, a gente é ainda adolescente, aí tu vai chegar e conversar com uma pessoa, apresentar um produto novo e não sei o quê, medo de ser enrolado, medo de ser enganado. Como é que é o lado de você chegar e dizer assim, não, vou chegar e vou tentar o mundo já? Tem um pouco de cara de pau. Tem que ter, né? Um pouco de cara de pau e tem um pouco de vontade. Eu sempre tive muita vontade de ser independente, sabe? Então, isso sempre foi uma coisa que me norteou muito, assim. Eu queria ser independente. E com 18 anos era assim. Então, eu passei no vestibular. Eu fiz, num primeiro momento, administração na Universidade Federal. Aí depois eu acabei fazendo direito na Univale. Foi uma confusão, porque eu queria fazer as duas ao mesmo tempo. Mas no ano que eu fiz... Uma dos vestibulares foi cancelada e remarcaram para depois do carnaval. Eu disse, depois do carnaval ninguém merece. Sim. Aí eu disse, vou fazer administração só. Aí comecei fazendo administração, depois fiz vestibular de novo para direito. E aí eu queria ser independente, queria trabalhar na área de administração. Aí peguei uma pampa, peguei uns modelos de tijolo, 10, 15, 20, umas telhas, não sei o que, e saí por aí vendendo. Meu primeiro cliente... Eu vou fazer um jabá aqui dentro, não sei nem se ele tá... ainda eu não sei se existe, mas eu peguei a lista telefônica nas páginas amarelas, estou te falando de 1996, e, cara, vou pegar aqui, vou montar um desenho aqui no mapa aqui para eu sair por aí vendendo. E o primeiro que eu parei era uma loja, uma rota, né? Então, e o primeiro que eu parei foi uma lojinha de material de construção que era era um quiosquezinho. Mas estava na rota, na página amarela, já não tinha ali o Google, né? Para dizer se o cara é grande, se é pequeno, se vende muito, se não vende. Mas estava na rota, eu parei. Caçula material de construção. Cheguei ali, comecei a apresentar. O cara chegou para mim assim... Vou comprar uma carga tua. 6 mil tijolos, 10, 15, 20. A primeira visita? Tiro dado, bugio deitado. Nossa, primeiro... já pensei, né, cara? Tô rico. Tô rico. E daí saí por aí vendendo e tal. Até que um dia um amigo meu que tinha uma construtora...
Ele chegou para mim e disse assim, Fett, olha só, pô, legal que tá vendendo bastante tijolo, mas se tu quer ganhar dinheiro mesmo, tu tens que vender para as construtoras. Eu assim, é mesmo, tio? Assim, porque é o seguinte, quanto que uma loja de material de construção te paga no milheiro? R$65. Pagava o milheiro, isso em 1996. Nossa, muito barato, imagina. R$65, o tamanho 10, 15, 20, que era o que mais vendia, né? E aí ele disse assim, cara, se for vender para construtor, o cara vai pagar 180, R$200. Eu disse assim, pô, mas então ele tem razão, tem que vender para construtora. É porque na realidade ali o material de construção era o intermediário. É o intermediário, isso. E ele vendia no varejo, né? A construtora compra no atacado, ele compra lá 400 mil tijolos, né? Sim. E daí, eu disse assim, cara, tem que fazer isso. Daí eu fui para as páginas amarelas de novo, peguei a lista das construtoras, pedi ajuda para esse pai desse meu amigo, e fui, bati no primeiro. Aí o primeiro que eu bati, o cara chegou e disse assim, não, eu vou comprar, tô lançando um prédio aqui no Itacurubi, vou comprar 495 mil tijolos. Os primeiros a gente não esquece, né? Então, Nossa, imagina. Primeiro vendedor, o primeiro prédio. 495 mil tijolos. Cara, já comecei a fazer continha. Não, produzir tudo isso, né? Imagina. Vou trocar de carro, né? Eu não estava nem preocupado com a produção, né? O problema não é meu. Que era a minha comissão. O negócio é vender. Esse é o problema de vendedor. Vendedor tá pouco se enchendo como é que vai fazer para acontecer. Não, como diz o meu pai tem um ditado muito engraçado que ele fala o seguinte, não quero saber se o pato é macho, quero saber do ovo. Eu vendi, eu quero receber minha comissão. Aí o vendedor chegou e disse, só tem um detalhe. Eu disse, o quê? Eu vou fazer assim, eu vou te dar uma moto, eu vou te vender uma moto, vou te dar um Ômega 3.0, que era o carro, né? Sim, mas eu já me via dirigindo o Ômega, né? Um Ômega 3.0, uma lancha de pescaria e o resto eu vou pagando conforme o negócio. Assim, pô, mas o que eu vou fazer com a lancha, com a moto e com o Ômega? Eu andava de pampa, né, cara? Daí eu disse assim, cara, vou ter que arrumar algum jeito de vender essas coisas. Daí comecei, liguei para um amigo meu que vendia carro, o outro vendia moto, a lancha, entreguei para um cara numa marina na lagoa. Eu sei que em 6 meses eu virei o maior picareta de tudo que você pode imaginar. Já tinha eu vendia cavalo, barco, carro. O cara podia dar qualquer coisa no negócio. Qualquer coisa tinha quem comprasse que vendesse. Enfim, e aí fui indo. Até que chegou no final do segundo ano, meus tios chegaram para mim e disseram assim, cara, olha só, para de vender aí, porque não tá mais dando de produzir, nós estamos começando a passar vergonha, então... E aí eu resolvi o seguinte, cara, a administração não é muito a minha praia, eu vou fazer direito. E aí fiz direito. Aí comecei a faculdade de direito. Que loucura, você atropelou a olaria com as vendas, então. Não, e aí depois fechou a olaria. Que prova nem sempre vender... Saiu o vendedor. Não, então às vezes vender sem margem também não pode ser um bom negócio, claro, né? Mas o fato é que a gente... E aí eu fui fazer direito, e aí com 6 meses, mais ou menos, no final da primeira fase, eu saí de trabalhar com a minha família e fui ser estagiário de direito, aí fiz a carreira toda como advogado, né? Como advogado. Até que em 2010 eu recebi, daí, né, como é que eu vim parar no mundo da tecnologia? Pois é, no mundo da tecnologia e depois no mundo político, de certa maneira, né? Porque isso também é uma vocação. Se bem que também o vendedor ele tem que se comunicar, ele tem que ter uma capacidade de relacionamento grande, né? Sim. Assim, como é que isso aconteceu na minha vida, né? Eu fui em 2008, mais ou menos. Eu fui participar de um salão imobiliário em Barcelona. Tinha um evento lá em Barcelona chamado Barcelona Meeting Point, que era o maior salão imobiliário da Europa na época, né? Uhum. E nós fomos, eu e mais talvez uns 10 construtores de Santa Catarina como um todo. Nessa época, Santa Catarina estava disputando para ser uma das sedes da Copa do Mundo. Ah, da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. E aí, o que aconteceu? E aí a gente tinha um dia de Santa Catarina no evento. Então, no auditório principal, o governador ia fazer uma apresentação para todos os investidores daquele salão imobiliário para vender Santa Catarina. E aberto a perguntas. E tinha um empresário espanhol que tinha uma empresa que construía estádios de futebol. Ele pediu a palavra e perguntou ao governador. Ele sabia que Santa Catarina estava se candidatando a ser uma das sedes da Copa. Estava tentando desesperadamente conversar com alguém do governo de Santa Catarina porque ele tinha interesse em ser um investidor do estádio, né? Na hipótese de Santa Catarina vir a ser o... E ele disse que estava 6 meses e não conseguia ninguém para atendê-lo em Santa Catarina. Nossa. Era um constrangimento, aquela coisa toda.
E no retorno do evento ficou estabelecido o seguinte, o governador, na época, ele sugeriu que os empresários que estavam participando ali daquele evento, né, e era um evento que nós, empresários, pagamos a participação no evento, era uma parceria entre governo do estado e empresários pagavam para participar. Quem que era o governador, né? O Luiz Henrique da Silveira, governador Luiz Henrique. E aí ele sugeriu então que os empresários fizessem a proposta de uma estrutura que pudesse promover o estado de Santa Catarina como destino de investimento, ao mesmo tempo que seria uma estrutura para atender esses investidores que queriam ter informações ou estudar a possibilidade de investir em Santa Catarina. Que naquela ocasião, isso era muito feito dentro do governo do estado, mas eram vários órgãos envolvidos, né? Então tinha gente que batia na Secretaria de Indústria e Comércio, na Secretaria da Fazenda, então SCPAR. Então os investidores eles não sabiam exatamente onde ir, né? Não tinha uma ação estratégica de governo para isso. Não tinha. Um escritório para receber essas demandas. Que é o que o americano chama de um escritório one-stop shop, né? Em um único lugar tu tenha todas as informações necessárias para a decisão, nesse caso, de investir. Um birô de oportunidades. Exatamente, é um birô de oportunidades. E aí, e aí a gente montou um projeto, aquilo começou a rodar, os empresários acabaram criando uma associação juntos. No ano seguinte, nós fomos de novo a Barcelona, daí já não eram mais 10, nós chegamos em 30 e tantos empresários juntos, e aquilo criou um movimento que em 2010, quando o governador Raimundo assumiu, ele tinha a ideia de incorporar isso, então, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a reforma administrativa foi feita, de criar uma estrutura à luz daquilo que os empresários tinham proposto. E aí surgiu um projeto, e aí surgiu um troço interessante, que era, vamos fazer uma experiência nisso, né? Vamos fazer uma experiência nisso. E vamos utilizar o case da BMW. Então, pô, como é que é esse troço aí? Não, a gente está começando uma negociação para a vinda da BMW para Santa Catarina. Aquela em Araquari, né? Em Araquari, isso. E a gente pode utilizar essa negociação como um case, né? Pô, vamos fazer um balão de ensaio aqui. Se essa estrutura ela for bem sucedida, cara, de repente a gente consegue transformar isso numa estrutura de Estado permanente, né? E aí depois a gente estuda o melhor mecanismo jurídico. Isso ainda era uma ação privada, uma ação de governo? Não, aí o governo estava bebendo na iniciativa privada. Então ele veio pedir para a iniciativa privada, assim, deixa eu ver o que vocês têm aqui, para ver o que eu consigo aproveitar. E tem uma proposta que é o seguinte, cara, vamos fazer um teste se essa estrutura funciona mesmo ou não, e vamos botar a BMW nisso aqui. E aí isso virou um projeto, né, chamado na época de Inova@SC, que acabou incorporando uma série de outras iniciativas estratégicas do governo. Então, a atração de empresas era uma, aí veio a questão dos centros de inovação que foram colocados, porque o governo acabou criando uma espécie de consultoria especializada em projetos estratégicos, né? Então, a demanda pela inovação no estado foi essa demanda externa de pessoas querendo vir para cá e para se criar um ambiente para poder receber essas possibilidades. Daí ali tem uma mistura nesse momento que é o seguinte, de um lado tinha a demanda por atrair investimentos, né? Então assim, tinha essa necessidade de você organizar essas iniciativas e criar, como tu bem colocou, um birô de atração de investimentos, ativo e passivamente, né? A gente ir lá fora tentar trazer o que falta, que a gente chama dos elos faltantes da cadeia produtiva, né? Para, de alguma forma, você agregar valor à pauta econômica do Estado, do modo geral. E, de outro lado, aqueles investidores que já olham para Santa Catarina, você ter um lugar que você possa ter todas as informações tributárias, ambientais, de infraestrutura, de energia, de gás, enfim, todas as estruturas num único lugar, senão você tinha que sair por aí andando na Fazenda, no Badesc, na Celesc, na SC Gás, no IMA. Aí o cara vai investir em outro lugar. E aí esse projeto surgiu. E aí quando surgiu essa história da gente começar testando o modelo com a negociação da BMW, de arrasto acabou vindo outros projetos estratégicos, que é onde entra a questão da inovação. Então existia um projeto estratégico dos centros de inovação, então trouxeram para dentro desse... É uma iniciativa que já estava rolando, que não tinha meio ser dono? Não é que não tinha ser dono, ela era aberta a incorporar outros projetos. Inicialmente era um projeto de atração de investimentos, né? E aí, cara, eu fui convidado já no primeiro momento para participar desse projeto, especificamente na parte de negociação da BMW, né? E aí eu acho que fui um dos poucos que participou do primeiro ao último dia dessa negociação, que para mim foi uma experiência
absolutamente incrível, né? Imagino. Foi talvez assim o projeto mais complexo de atração de investimentos para Santa Catarina. Não foi o maior, nem dos projetos que a gente trabalhou durante esse período não foi o maior, né? A gente teve outros investimentos mais vultosos, mas dada a complexidade das negociações, poucas pessoas sabem, mas por detrás da vinda da BMW tem uma estrutura de capital de 500 milhões de reais que suporta a vinda dela aqui e que ninguém enxerga isso, né? Todo mundo pensa que assim, vou lá, vou fazer uma proposta, vou dar incentivo fiscal, o sujeito vem ou não vem. Não é muito mais do que isso, né? E o da BMW foi muito complexo em relação a isso. Complexo por causa da quantidade de elementos que tinha ou Exatamente. que tinha que fazer muitas negociações difíceis? Cada elemento, os dois, cada elemento disso era uma negociação difícil. Então você tinha a questão ambiental, você tinha a decisão estratégica de onde colocar, você tinha... e onde colocar não é uma coisa assim, quem faz o terreno mais barato ou quem não é isso. É, assim, toda a questão logística. Né? Isso, onde é que entra um armador que trabalha com navio roll-on, roll-off, tudo isso tinha que ser considerado, onde você tem energia elétrica suficiente, enfim, onde o subsolo ele é mais fácil de se construir, porque você tem lá uma necessidade de ter um nível, né, de firmeza do chão da fábrica. Então, assim, é uma coisa realmente muito complexa. E é uma indústria que tem um brand forte de e isso foi o alemão. Isso que eu ia perguntar. Os alemães, as exigências feitas do ambiente, elas são, imagino, muito rígidas, né? Muito. Assim, para você ter uma ideia da questão ambiental especificamente, tem um ponto, sabe, Jim, que é muito interessante. Que tinha uma proposta de um grupo que fez uma proposta do seguinte: olha, cara, eu estou próximo ao porto, né? Não era um porto que operava com navio roll-on, roll-off, né? Não era um porto, porque existem, acho que só 2 armadores que transportam esse tipo de mercadoria. Navio roll-on, roll-off é aquele que o carro entra rodando, né? Ele entra e sai rodando, né? Então, assim, você tem 2 armadores, a Grimaldi, mais uns 2 ali. Então, ele não para em qualquer lugar, né? Então, ele não sai por aí parando nos portos, né? Então, a gente precisava criar um ramal, porque isso era uma mercadoria que não embarcava num porto catarinense. Então, esse terreno, entrando na questão ambiental, era próximo de um porto que não era terminal e que não estava no radar deles. E o sujeito disse o seguinte: olha, eu dou o terreno para vocês, não vou cobrar nada. E aí a BMW ficou, né, como é que é esse troço? Vamos ver. Mas esse terreno ficava em linha reta 20 quilômetros da APA da Baleia Franca. E aí a BMW disse, cara, não tem condição. Sim, não, mas como, cara? Fica 20 quilômetros, né? O mar fica a 20 quilômetros da APA da Baleia Franca. Assim, cara, mas é o seguinte, imagina que apareça uma baleia morta aqui. Vamos dizer que foi quem? Sim. Né? BMW mata a baleia. Mata a baleia. Então, por via das dúvidas, descartaram aquela área. Então, assim, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista... Eles foram muito criteriosos na questão da transparência das relações, na questão da qualificação da nossa mão de obra. Assim, a gente tem um nível de formação que é muito maior do que a média nacional. Eu fico imaginando que o pessoal da Alemanha também tem muita desconfiança a respeito de como é que é negociar com o brasileiro. E a forma transparente com que nós catarinenses tratamos as coisas fez muita diferença. Esse peso de colonização alemã aqui no estado, de ter essa cultura próxima em determinadas regiões, isso contou a favor, assim, essa... Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim, mas assim, tem outras coisas que eu acho que foram mais determinantes. A seriedade com que o catarinense se relaciona, a questão da formação da mão de obra, a questão logística foi muito importante, né? Então, a gente tem 6 portos dos quais 3 estão entre os mais competitivos e mais movimentação do país. Então, essas questões foram mais determinantes. A localização estratégica de Santa Catarina, quer dizer, a gente está equidistante de Buenos Aires e de São Paulo. Se a gente traçar um raio de 1.000 quilômetros, a gente tem aí, acho que uns 60% do PIB do Brasil, então, que é onde está o grande mercado consumidor do produto premium, né? Então, essas questões todas foram levadas em consideração, mas foi uma negociação que durou 540 dias. Nossa, um ano... Intensivos. E toda a negociação feita com a BMW da Alemanha, suportada pela BMW daqui. Então, assim, muitas vezes a gente tinha videoconferências que eram no horário alemão. Claro. Então, E o teu papel como é que estava envolvido? Estavas trabalhando como advogado naquela época? Sim, nós éramos... O governo montou um grupo de consultores, né?
em diferentes áreas e contratou essa consultoria externa, entendeu? Que era esse grupo de consultores que foram contratados para suportar essa negociação um dream team para fazer a coisa acontecer. Isso. E que se juntou com algumas pessoas muito qualificadas da administração pública, né? Porque assim, o governo de Santa Catarina tem técnicos extremamente qualificados. Na Procuradoria do Estado, a gente tinha o Dr. André Uba, que é um procurador do Estado que participou desse grupo. A gente tinha o Ramon, que fazia parte, é auditor da Fazenda Estadual, que fazia parte desse grupo. O Almir Hamed, que era da Secretaria de Articulação Internacional, fazia parte desse grupo. O Nelson Rony, do BRDE, foi fundamental para a estruturação do projeto, fazia parte desse grupo. Então, era uma equipe que mesclava competências internas e competências externas e que tocaram esse projeto. Acho que ao todo eram em torno de 10 pessoas, mais ou menos. Não, excelente. E do ponto de vista da BMW, eu imagino que eles elegem um comitê que vai cuidar da expansão dessa nova planta, fazer esse relacionamento. Tinha também, eles tinham um grupo deles que era um comitê, exatamente. Eles tinham outro nome, mas basicamente era um comitê que era o responsável pela implantação da nova unidade na América Latina, né? Aí acabou os 500 dias. O que aconteceu nos 500 dias? Depois, durante esses 500 dias... Fora das emoções. Não, assim, é uma história muito longa, né? Assim, tem uma menina, Larissa Cobbs, ela escreveu o trabalho de conclusão de curso dela em Relações Internacionais foi justamente sobre o case da BMW, né? Como case de atração de investimentos, de internacionalização da economia de Santa Catarina. O que aconteceu mais quando chegou o 540 dias? A gente assinou um protocolo definitivo de intenções. Aí foi, digamos assim, um compromisso de todas as partes que todas isso acontecesse. As partes, exatamente. E dali começou efetivamente a implantação da fábrica, né? Então, a aquisição do terreno, as infraestruturas necessárias, as obras, a contratação dos EPCistas, enfim. Daí ali começou realmente a implantação do projeto. E a mágica aconteceu quando começou a operar a fábrica de fato, né? Sim. Levou alguns anos, imagino. Eu acho que foram 18 meses, se não me falha a memória, do dia que foi assinado o protocolo de intenções até a inauguração da fábrica. Foi menos tempo do que a negociação. Do que a negociação, Eu depois, 3 ou 4 meses depois do protocolo de intenções assinados, eu saí do governo, né? E eu pedi para sair porque já era a minha vontade já era essa. Mas foi realmente um período muito rico, assim, né? E durante esse período, daí, entrando na questão da tecnologia, da inovação, né? Durante esse período, esse Dream Team, como tu colocou, Ferrari, ele acabou trazendo outros projetos estratégicos para dentro dele, né? Um deles o dos centros de inovação. Então, o centro de inovação ele era mais do que simplesmente 13 prédios, né? Tinha uns desafios ali cara, como é que eu implanto esses 13 prédios? Como é que vai ser a governança desses 13 prédios? Como é que... uma coisa é o hardware, né? Que são os 13 prédios. Cara, e qual é o software que eu vou implantar dentro desses 13 prédios, né? Essa é uma ideia já antiga do centro de inovação? E eu não posso afirmar que seja anterior a 2010, né? Porque esse projeto ele chegou para mim em 2011, mais ou menos, né? Que ele foi incorporado dentro. Então eu desconheço que tivesse outra iniciativa anterior a essa. Porque é bem estratégico essa visão de chegar e fabricar pontos onde faz concentração de inteligência para poder fazer novos negócios. Sem Isso dúvida. é uma inovação, né? A gente tem experiência da própria CAT, do Celta e coisa parecida que foram meio exemplos desse processo de transformação que a gente teve. Não, sem dúvida que é muito disruptivo, né? Você ter uma rede integrada de centros de inovação espalhados pelo Estado, vocacionados para cada uma das dinâmicas econômicas, das vocações econômicas das diferentes regiões, com a participação intensiva da quadrihélice, né? Seja na gestão, na governança, mas na definição de prioridades. Então, assim, hoje a gente tem uma integração grande entre setor produtivo, entre academia, entre as empresas, enfim. Eu desconheço outra rede integrada dessa em algum outro estado, né? Sim. E os 18 pontos já existiam definidos? Ou ele já Não. Isso também foi parte da definição. Inicialmente seriam 11, depois 12, depois o último foi Tubarão, que foi incluído, mas inicialmente eram 11, se não me falha a memória, 11 centros de inovação que seriam implantados em locais estratégicos, né? O local estratégico ele era uma matriz que reunia mais ou menos dinâmica econômica. Então, vamos para Chapecó, né? Então, assim, essa região aqui tem uma dinâmica econômica muito próxima vinculada ao agro, né? Isso.
Então, assim, pô, e o que eu tenho das outras competências necessárias para desenvolver um centro nessa região aqui? Nessa região tem uma rede de universidades super atuantes, alinhadas com um modelo de desenvolvimento econômico. Eu tenho outros atores do ecossistema que são fundamentais para o desenvolvimento. Então, aqui está justificado ser uma região estratégica. Né? Se eu vou para Joinville, a mesma coisa. Né? Então, esses foram os critérios que foram utilizados para a definição das áreas. E aí tem um lado que parece uma questão de horta, né? Vamos dizer assim, porque a planta cresce porque você preparou o terreno. Isso. Tem esse lado, né, de chegar e fazer assim, mas que a iniciativa privada consegue fazer tudo sozinho, mas, cara, se não der um ambiente fértil para esse negócio crescer, talvez não aconteça de forma tão natural. Não acontece. E assim, além de não acontecer de forma natural, às vezes ele acontece de forma meio torta, né? E o que eu acho que é o impacto maior de não ter essa articulação, né? É o tempo que isso leva para acontecer, né? Então, você veja só o seguinte, o ecossistema de Florianópolis, se você for analisar, ele surgiu muito por espasmo dos atores do ecossistema independentes fazendo com que as coisas acontecessem. Então, você tem lá na gênese do ecossistema a Universidade Federal de Santa Catarina, e daí você pega alguns cases de empreendedores super bem-sucedidos que começam a explicar, super bem-sucedidos no ecossistema de Santa Catarina, que começam a explicar o surgimento. Né? Então, você pega, por exemplo, o caso do Moacir Marafon da Softplan. O sujeito veio de Linha Pinhal Preto, que é do interior de Chavantina, que é a cidade que tem a maior densidade de suínos por habitante no Brasil. Então ele saiu de lá, fez toda uma trajetória para chegar na Universidade Federal, fazer engenharia. Ao final disso, qual eram as alternativas dele? Voltar para Chavantina com toda essa formação dele, né? Ou empreender. E aí você pega, no meio desse caminho começa a surgir Eletrosul, Ciasc, algumas outras iniciativas, você sabe, vou empreender nesse troço aqui. O Rui, que foi ex-presidente da CAT, mesma coisa. Ele veio aqui da capital nacional da moda íntima, né, de Ilhota, veio para cá, estudou e tinha a alternativa de voltar para Ilhota ou empreender. E aí, essas pessoas que começaram a vir fazer a formação numa universidade de muita qualidade, que é a Universidade Federal, começaram ou eu volto para a minha realidade, ou eu vou empreender. E aí isso começou a gerar o ecossistema, até que num determinado momento, o José Fernando Xavier Faraco, o Alexandre Dávila, enfim, algumas pessoas resolveram... Eu trabalhei na Digital lá. Com o Faraco? Né? Então, assim, essas pessoas disseram, cara, nós precisamos montar uma associação para minimamente organizar. Mas até esse momento, ou até muito recentemente, cara, o governo, sinceramente, não fez nada para o desenvolvimento do ecossistema. Na data meio lutando contra, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Então, porque assim, eu acho que aquela mentalidade naquela época era muito tipo a capital do turismo, né? A gente vai chegar e viver de turismo. Aqui a janeiro e fevereiro vai dar toda a renda que a gente precisa. Eu vou fechar meu hotel de praia, a minha casa. Exato. E tem um lado muito interessante, né, secretário, que Santa Catarina é um estado que tem uma característica, né, observando do ponto de vista nacional, de muita força, muita potência produtiva, considerando a extensão territorial, né, existe muita concentração de coisas acontecendo aqui no nosso estado. Mas isso ainda parece descentralizado, né? A gente fez, por exemplo, recentemente um episódio com a Karine Menestrina, da Gran Mestre, que criou uma bacia leiteira, né? Construiu tudo aquilo naquela região, e tem outros players também que construíram suas inovações, mas parece que isso acontece em marcas, em brands separados, assim, cada um construindo a sua inovação no seu nicho. E a gente sente a necessidade de ter uma marca que unifique essa característica de inovação. O brand em Santa Catarina, Made in Santa Catarina. Made in Santa Catarina, né? A inovação seja no agronegócio, seja na base tecnológica, que acontece mais aqui na região do litoral. Agora veja que coisa interessante. Eu concordo contigo, é bem isso mesmo, né? E isso tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado negativo provavelmente é que a falta de articulação, de você ter um branding, ele acaba condenando não só o ecossistema, mas a economia como um todo, a eventualmente se desenvolver numa velocidade menor do que ela poderia se todos os atores estivessem devidamente alinhados, né? É que talvez o lado, tá falando do lado da comunicação, a gente está falando de brand, está falando da percepção que a sociedade tem a respeito do que está sendo feito. Sim, isso mesmo. Agora, por outro lado, veja que coisa interessante. O fato de a gente ter diferentes matrizes de desenvolvimento econômico ao longo do estado
é talvez a grande razão pela qual nós hoje somos mais desenvolvidos do que os outros estados do Brasil. Quer dizer, num determinado momento, o agronegócio vai bem e o setor metal mecânico vai mal. Então a gente tem um head, né? De um determinado momento aí muda, daí o agronegócio vai mal e o setor metal mecânico vai bem. Hoje, por exemplo, se eu pegar a pauta de exportação de Santa Catarina, o setor madeireiro é o 3º ou 4º item da pauta, né? Atrás de suínos, aves e motores elétricos. O 4º é o setor madeireiro. Então, assim, Santa Catarina, por ter essa diversidade econômica, ela fica mais blindada em relação à crise, né? Ela tem os ovos distribuídos em diferentes cestas. Exatamente. Então, assim, eu uma vez escrevi um artigo, eu estava fazendo uma reflexão, de vez em quando eu nas minhas insônias, eu faço algumas reflexões. E eu escrevi um artigo há uns 10 anos atrás, chamado Pré-sal catarinense, né? E eu comecei a divagar e fazer uma reflexão de como pode um estado que não tem petróleo, não tem minério, não tem grandes áreas agricultáveis, nós temos seca, nós temos enchente, nós temos furacão, nós somos o estado que mais paga imposto e menos recebe de volta do governo federal. Como pode um estado desse ser desenvolvido, né? Criatividade persistente. E ainda não reclama, né? Tipo, não reclama. Pouco. A gente reclamou. Eu atribuo isso ao que eu chamo de o espírito empreendedor do empresário catarinense, né? E o empreendedor, ele é por si só um inovador, né? E daí quando tu começa a fazer, por exemplo, que agora eu tenho, nos últimos anos, eu venho estudado muito o case de Israel. Cara, Israel ele tem muita semelhança com Santa Catarina. Muito mais semelhança do que a gente pode imaginar. Então, quando você começa a entender o que fez Israel se desenvolver, tu começa a ver que tem alguns pilares que foram fundamentais. Primeiro, escassez, né? Então, o Estado de Israel é um estado em que todos os recursos são escassos. Não só os recursos minerais, naturais, mas também os recursos humanos são escassos, né? Ele era um estado que era uma região que tinha 600, 700 mil habitantes quando ela foi concebida, né? Então, sob todos os aspectos, o Estado de Israel foi um estado escasso, né? O estado de Santa Catarina também é um estado escasso. Nós não temos petróleo, como eu coloquei para vocês, nós não temos minério, nós não temos grandes áreas agricultáveis, nós não temos, né, nós recebemos recurso do governo federal. Então, isso fez com que Santa Catarina tivesse uma outra reação à escassez, que talvez em nenhum outro estado do Brasil a gente tivesse essa reação. Então, você tem um outro pilar que é o seguinte, é a miscigenação. Em Israel hoje existem 60 nações convivendo dentro. Nossa. 60 nações. E quando você pensa assim, cara, então de certo eles foram lá, só pegaram suíço, sueco, norueguês, né, finlandês. Não. A primeira leva de imigrantes, quando da Constituição do Estado de Israel, foi de etíopes. Então eles pegavam pessoas da Etiópia e levavam. E a miscigenação, ela faz com que surja inovação. Sim. A inovação surge dos diferentes convivendo juntos. Se nós três formos iguais, nós vamos fazer sempre as mesmas coisas. Nós vamos pensar as mesmas coisas. Então, nós nunca vamos pensar fora da caixa. O processo de adaptação está muito relacionado a isso, né? Você chegar e ter várias alternativas simultaneamente na mão para poder trabalhar o que o incerto do futuro pode trazer para você. Não é? É isso. Então, assim, e isso também fez com que o espírito de inovação surgisse por essa característica. Em Santa Catarina, nós também somos muito miscigenados, né? Nós temos aqui alemão, português, italiano, húngaro, japonês, nós temos polonês, nós temos austríacos, enfim, nós temos Ilha da Madeira. Cara, nós temos um monte de gente convivendo de maneira miscigenada aqui, né? Temos pessoas de origem africana, de diversos países da África, enfim, a gente convive de maneira miscigenada aqui, né? E o terceiro ponto é a questão da imigração. Então, muita gente imigrou para Israel, né? E o imigrante, ele é um empreendedor nato. Ele já assumiu o risco de ter que Ele se mudar. assumiu o risco de se mudar. Ele tem que se virar de qualquer jeito e fazer acontecer. Exatamente. E o sujeito, quando sai da sua nação e vai para uma nação diferente, indo para Israel, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Suíça, para a Suécia, ou para o Cazaquistão, ou para Santa Catarina, a dificuldade é sempre a mesma. Coragem essa pessoa tem, né? Coragem ele tem. Então, o espírito empreendedor é uma característica muito... É inerente ao imigrante. E Santa Catarina foi montado à base de imigração, né?
Então, assim, essas são as características que fazem com que eu diga, assim, sem muito medo de errar, que nós temos muita semelhança com o Estado de Israel, né? E o resultado disso em termos de desenvolvimento econômico, guardadas as suas, né, suas proporções, ele não poderia ser diferente, né? Nós temos um Estado extremamente desenvolvido, assim como Israel é um Estado extremamente desenvolvido. Não é muito diferente de algum país da Europa, né? No sentido de não se isolado do Estado de Santa Catarina. Porque lá você tem também, guardadas as suas proporções em relação a Israel, você vive a escassez, né? Cara, você tem um inverno muito rigoroso, você tem escassez de determinados recursos minerais e recursos naturais. Então, isso tudo, ele acaba... E a Europa, de um modo geral, é uma grande salada de culturas, né? Claro. Grande salada de culturas. E, Fetia, eu estava aqui pensando, né, enquanto a gente conversava, em algum momento, né, a gente sabe que o setor público, por conta do tamanho, né, da quantidade de coisas que precisa atender, tem um pouco mais de morosidade em assimilar como o mercado está se movendo, né, e acompanhar isso, embora eu acredite que em Santa Catarina isso acontece mais rápido do que em outros lugares, né, pela característica do nosso estado, como a gente vinha falando. Mas, em algum determinado ponto, viu-se a necessidade de se criar uma secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como isso aconteceu, né? Em que momento houve essa virada de chave? Não, a gente precisa realmente ter uma pasta dedicada para fomentar isso que está acontecendo aqui no Estado. Assim, sem sombra de dúvida, isso surge, a secretaria, né? Essa decisão surge da visão do governador Jorginho, que entendeu a importância e o protagonismo do setor de tecnologia, do modo geral, e da inovação como pilar de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, né? E você acha que a gente, como Estado, a gente não tinha uma visão estratégica do que deveria ser o nosso potencial como Estado? Talvez não, mas talvez a gente chegou num estágio de maturidade, né? Que tem num certeza. Estágio de desenvolvimento que a gente tem certeza. Entendeu? Então hoje a gente tem certeza da importância de você ter uma estrutura voltada à ciência, tecnologia e inovação como pilar de desenvolvimento do Estado, né? Hoje o setor de tecnologia isoladamente é 6% do PIB, 6,5% do PIB de Santa Catarina, né? Então assim, isso já mostra naturalmente uma dinâmica econômica diferenciada. Com um pouco de articulação, com um pouco de inteligência, com um pouco de inovação na administração pública, com o Estado não só não atrapalhando, mas sendo realmente um agente articulador, a gente consegue chegar em 2030 com 10% do PIB. Né? E eu arrisco dizer que antes de 2030 a gente consegue chegar também nesse percentual de 10% do PIB, porque se é verdade que as empresas de tecnologia ou que a economia intensiva em conhecimento e inovação ela é exponencial, talvez essa régua não seja a que a gente vai ter que medir. Né? E esse lado da comunicação que a gente estava falando um pouco antes sobre a questão do branding, da trabalhar essa questão do Estado, o governo do Estado acha que deveria fazer esse papel também de chegar e vender o peixe do Estado para fora? Olha, desde 2010 eu desconheço que tenha alguma iniciativa de vender Santa Catarina como um estado de investimento, um estado... Eu desconheço isso, sabe? Foi feito um trabalho muito grande, justiça seja feita durante o governador Luiz Henrique, que foi o primeiro governador que de maneira organizada colocou isso tudo debaixo do braço e saiu vendendo Santa Catarina como destino de investimento, mas como destino cultural, como destino turístico. Então, inúmeras iniciativas de criação de uma marca de Santa Catarina a nível internacional foram iniciativas do governador Luiz Henrique lá atrás. Né? Então, você tem o Balé Bolshoi, você tem, sabe, em diferentes áreas, você tem resultados dessa estratégia que colocou Santa Catarina, de alguma forma, no mapa do desenvolvimento econômico, da cultura, do turismo. Né? Você veio para cá em 2009 um evento do Conselho Mundial do Turismo, do WTTC, um troço que trouxe os 400 maiores, ou os 900 maiores empreendedores do setor turístico do mundo aportaram aqui em Santa Catarina. Depois disso, você teve uma continuidade com outro foco, né? Nos primeiros anos do governador Raimundo, e aí você tem uma lacuna em que se entendeu ou que se achou que isso não deveria ser mais prioridade. Né? E aí hoje a gente entende dentro do que o governador Jorginho tem nos passado que é fundamental a gente
criar uma nova estratégia, porque agora o mundo é outro, né? O que gera riqueza naquele momento talvez não seja necessariamente o que gera riqueza. Hoje as necessidades do Estado, ela talvez hoje não sejam as mesmas que a gente tinha lá. Hoje você tem uma realidade, principalmente no pós-pandemia, né, em que a transformação digital ela foi acelerada demasiadamente. Você tem uma realidade econômica a nível global que mudou muito em relação ao que a gente tinha lá em 2002, né? Mas a gente vem trabalhando, todos os secretários, ou principalmente os secretários envolvidos, para montar uma estratégia de colocar Santa Catarina novamente como uma marca no Brasil e fora dele, uma marca de ciência, tecnologia, de inovação. Eu não sei se a gente tem eu acho que é da natureza nossa de chegar e botar muito ovo e cacarejar pouco, assim. Não sei se a gente é da natureza do pessoal aqui de Santa Catarina. Talvez fruto da colonização, né? Pois é, né? Trabalhar e falar menos, né? Falar pouco. Exato, Entendeu? Então, pode ser, mas isso aí talvez seja uma das grandes funções do setor público, né? Do governo, seja realmente ser aí um fomentador aí dessa cacarejada internacional. A gente tem referências, né, benchmarks aqui no país, de outros estados que tenham secretarias com esse enfoque e que já estejam desenvolvendo algum trabalho. Isso acontece em outros estados já? Tem, não são, eu não creio que sejam todos, mas o Rio Grande do Sul tem, é recente, mas tem. São Paulo tem, acho que o estado de Pernambuco tem. Então, de certa forma, é um movimento nessa direção. É um movimento de ir nessa direção porque ao longo dos últimos anos a gente vai percebendo que o que realmente gera riqueza, né, no mundo é conhecimento e inovação. Então veja assim, alguns indícios, né? 95% da riqueza gerada por um iPhone vai para os Estados Unidos, onde não é fabricado nenhum iPhone. Mas a riqueza vai para lá. Se pegar a Apple e a Microsoft somar juntas, o valor de mercado delas dá o PIB do Brasil. Ele passa o PIB do Brasil. Então, assim, qual a característica disso, né? São economias intensivas em conhecimento e inovação. Então, o esforço geral deve ser, para aumento da competitividade da nossa economia, deve ser em mudarmos o eixo econômico da economia, de uma pauta econômica intensiva só em mão de obra e capital para uma pauta econômica também intensiva em conhecimento e inovação. E essa mudança que gera competitividade, ela surge na medida em que eu invisto em ciência, tecnologia e inovação aplicada ao desenvolvimento econômico. Então, de um modo geral, as pessoas começaram a perceber isso, os diferentes governos, né? E aí começa a surgir as secretarias de ciência e tecnologia como pilar importante das políticas de desenvolvimento econômico dos estados. Israel tem um elemento, né, diferenciado, que é o fato de ele não ter mercado significativo dentro do estado, né? Então ele nasceu literalmente para vender para fora. E a gente, como estado, a gente tem um Brasil para vender, né? E a gente não está, assim, de certa forma, tão desenhado. Talvez seja até uma referência boa que a gente até exporta bastante, mas a gente não tem essa mentalidade que a gente tem que fabricar empresas para o mundo, tem que fazer uma empresa para o Brasil. Eu não sei se a gente tem que trabalhar esse lado, eu não sei se o Brasil ainda vai ser uma limitante nesse processo de crescimento. Olha, vamos pegar um exemplo, eu acho que sim, né? E vamos pegar o exemplo do nosso ecossistema de inovação aqui de Santa Catarina. Quantas empresas do ecossistema de inovação de Santa Catarina, elas não é que são competitivas, mas que elas competem internacionalmente, né? Cara, não me vem à cabeça mais do que 10. Você pega, por exemplo, aqui a Audaces, né, que é uma empresa internacional, que tem uma unidade na Itália. Você pega uma Decora, que teve uma participação, né, internacional. Você pega a Neogrid, em Joinville, que é uma empresa cujo fundador é um sujeito absolutamente fora da curva, que é o Miguel Abuab, que é o único brasileiro vivo que começou 2 empresas do zero e fez 2 IPOs. Nossa. O Dr. Miguel Abuab é um cara fora da curva, que né? Sensacional. E engraçado que, assim, ele teve todo esse sucesso que ele tem, ele atribui a um israelense chamado Eliyahu Goldratt, que foi o cara que escreveu A Meta, que foi o cara que inspirou ele, toda a gestão dele. Mas, enfim. Mas ele tem a Neogrid, que é uma empresa que atua internacionalmente também. Então, assim, você não tem muitas empresas do nosso ecossistema do setor de tecnologia que tenham presença internacional. E isso talvez seja um limitador da maturidade das nossas tecnologias, né? Um dos grandes desafios que eu tenho dentro, que eu me impus dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e de Inovação, é que a gente deve focar no que se chama de...
Putz, me fugiu o nome, mas é fator crítico de produção. Fator crítico de produção. Então, assim, quando você fomenta a ciência, a tecnologia e a inovação para atender o fator crítico de produção, você eleva o nível de maturidade de todo o teu ecossistema e o impacto que isso tem no desenvolvimento econômico, na competitividade, do modo geral, é muito grande. Vou dar alguns exemplos, né, do que significa isso. Quando você pega, por exemplo, o recente anúncio da JBS de que vai fazer aqui um centro de pesquisa e desenvolvimento no Sapiens Park, vão ser investidos ali em torno de 550 milhões de reais. O que eles vão fazer ali? Eles vão produzir carne no laboratório. Mas não é carne de mentira, é carne cultivada, que eles chamam, né? Por quê? Porque na lógica do agronegócio, principalmente do setor de atuação da empresa, você tem um limitador, um espaço físico. Se a população continuar crescendo, você não tem mais onde produzir comida. Então você vai precisar de alguma forma produzir dentro de laboratório. E esse é um problema mundial, né? Esse é um problema mundial, fator crítico de produção. Sim. A VEG, por exemplo, eu tive uma reunião com o diretor industrial de inovação e com o diretor de relação governamental da VEG agora no começo dessa semana. Então, assim, o que eles colocaram para a gente? Eles investiram no último ano 525 milhões em inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eles faturaram em 2021 23 bilhões de reais. Metade desse faturamento, portanto, 12,5 bilhões de reais, veio de produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. Então, isso é fator crítico de produção. Eles canalizaram o investimento deles naquilo que realmente vai impactar o core do negócio deles. Metade do faturamento veio de produtos desenvolvidos nos últimos 5 anos internamente. Ou né? seja, uma performance e eficiência totalmente direcionada. De certa forma, é um diferencial competitivo marcante assim, que ele está fabricando. E veja, a VEG é uma multinacional catarinense que mais de 50% do faturamento dela já vem de unidades no exterior. Né? Então, assim, o fato dela apostar no fator crítico de produção, o investimento dela em ciência, tecnologia e inovação no fator crítico de produção faz com que, se a minha teoria estiver certa, com que ela seja competitiva a nível global. Uhum. Né? Então, assim, o desafio agora é o seguinte, como é que eu pego essa experiência da VEG e transformo isso no dia a dia de uma política pública? Porque eu quero que a VEG faça isso, eu quero que a Engie faça isso, eu quero que a Whirlpool faça isso, eu quero que a Intelbras faça isso, porque isso é que vai fazer com que todo o ecossistema possa vislumbrar um novo nível de maturidade. Né? Porque eu não vou estar mais só discutindo solução para aqueles problemas que orbitam o core das grandes corporações. Eu quero ir no cerne daquilo ali. Isso é um desafio. Dizem que quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Porque ela leva muito tempo. Então eu sei que provavelmente eu não vou colher o fruto do que a gente está plantando hoje. Mas eu estou absolutamente convencido que quando a gente mira no fator crítico de produção como política pública de inovação, o resultado é o crescimento, o aumento da competitividade e o crescimento da maturidade do modo geral. O esforço nesse sentido seria mais intelectual, estratégico? Não, é estratégico, né? É estratégico. Então vamos lá. O governo do estado entender esse elemento como fator crítico para poder chegar e fazer um aporte direto nessas oportunidades? Não só o aporte, mas eu preciso criar as condições, eu preciso criar um ambiente de negócio para que os atores os atores do ecossistema, a tríplice hélice, a quadrihélice, ela caminhe em direção ao fator crítico de produção. O que significa isso na prática? Primeiro, eu preciso, por exemplo, criar incentivos fiscais e econômicos para que as empresas possam financiar essas inovações. Uhum. Porque o governo sozinho não tem dinheiro suficiente. Então, eu preciso criar gatilhos para que a iniciativa privada invista também em pesquisa e desenvolvimento focada no fator crítico de produção. Então, esse é um ponto. Né? Segundo, eu preciso de mão de obra qualificada para isso. Eu preciso do desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais para esse tipo de desenvolvimento que eu estou propondo. Então, aí vai um trabalho do governo de articular com o ensino fundamental, com o ensino médio, com o ensino... Projeto de 20, 30 anos, é um projeto assim, de transformação para a sociedade. Eu não acho que leve tanto tempo, porque Israel levou 30 anos, né? Mas como hoje a gente já está... As coisas acontecem de maneira muito mais rápida e a gente sai de um patamar que não era o que Israel tinha, talvez em 10 anos, 15 anos, a gente possa ter uma nova realidade do ponto de vista de matriz de desenvolvimento econômico, de competitividade da economia de Santa Catarina a nível global, intensiva em conhecimento, intensiva em tecnologia, intensiva em inovação, entendeu? Então, eu não acho que vai levar tanto tempo quanto levou
Mas precisava de uma boa decisão estratégica de um grupo de pessoas qualificadas para tomar essa decisão. E também eu acredito, né? Porque a relação do empresário com o Estado é uma relação de amor e ódio, assim, né? E essa conquista da confiança, né? Essa abertura do relacionamento com quem está à frente dos negócios, de que a gente está caminhando para aquela direção e o Estado vai caminhar nessa direção, é muito importante, é algo difícil de construir, né? Você tem que, assim, isso também eu acho que o governador Jorginho Melo, ele tem sido muito feliz, sabe? Então ele tem colocado em determinados postos pessoas que conseguem conversar com com o setor produtivo, que consegue conversar com a sociedade civil organizada de um modo geral para gerar ações positivas. E essas ações positivas, elas passam necessariamente por uma confiança, né? Então, é muito mais fácil quem é português falar com quem é português, quem é inglês falar com quem é inglês, porque eles se entendem, né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que o governo está super alinhado com a sociedade de colocar pessoas que consigam entender as dores daquela área em que ela está atuando. E aí o resultado tende a ser realmente muito positivo. Claro, com certeza. Na verdade, é o alinhamento necessário para a gente poder aproveitar o potencial de todos os nichos. Estavas como um consultor e, afinal das contas, caminhou para uma... Acho que fosse candidato a ser deputado? Ou assim? Tu tá falando desde quando? Não, tivesse uma história, né? Digamos assim, que trabalhasse teoricamente de forma mais privada, desse um apoio para o Estado e, de certa forma, agora está mais diretamente no Estado. Foi aquele Dream Team que te levou para esse... Não, então, assim, aí depois, né, a gente acabou... mas eu, de 2010 a 2002, eu fiquei daí no governo do Estado, né, daí como consultor. Depois de 2002, eu fui para Itajaí, fui ser secretário em Itajaí. Na verdade, fui ser presidente de uma empresa pública chamada Itajaí Participações. Fiquei 1 ano e meio lá. Depois fui secretário de Desenvolvimento Econômico em Palhoça, por 4 anos e meio. E aí voltei 100% para a iniciativa privada. Eu me dividi entre o meu escritório de advocacia, que tem, e como executivo do setor de tecnologia. Então, fiquei 4 anos e meio como diretor de relação de mercado de uma grande empresa aqui do ecossistema de inovação de Santa Catarina. E aí depois eu recebi um convite para escrever um plano de governo para o então candidato a prefeito de São José, e fiquei mais 1 ano e meio como secretário daí de desenvolvimento. Ele ganhou a eleição, o prefeito Orvino ganhou a eleição, me convidou para ser secretário de desenvolvimento econômico, fiquei 1 ano e meio lá como secretário de desenvolvimento econômico, e aí depois saí, entendeu? Daí saí do privado? Saí do público. Daí saí do público. E aí eu estava no privado, participei da última eleição, fui candidato de uma bandeira, né, da bandeira da tecnologia. Então, o setor de tecnologia, ele queria muito ter um representante, já vinha fazendo esse movimento desde a eleição anterior, né? Então, fui candidato de uma bandeira. E aí, depois, passada a eleição, não logramos êxito, mas passada a eleição, a gente estava voltando para a iniciativa privada. E até que surgiu, por indicação da ACAT, a possibilidade de a gente estar ocupando essa nova pasta da ciência e tecnologia. Eu acho engraçado, eu tentava ligar um ponto, é que, pelo menos uma experiência pessoal minha, eu nunca acreditei muito no apoio do governo. Assim. Eu sempre achei que ele estava sempre jogando contra. Assim. Todo mundo acha. A relação de amor e ódio que eu citei, né? Do empresário. É engraçado que tu tens uma experiência de estar transitando entre os lados e tendo um bom relacionamento. Como é que é esse lado? Assim, você acha que realmente o governo ele é meio mal, meio bom? Como Você já sentou dos dois lados da mesa, né? Não, eu acho assim, o governo, ele quando não atrapalha, já faz muito, né? Então, assim, esse é um ponto. Mas um governo mal administrado não tem como o resultado da sociedade ser diferente do que o ódio, né? Porque ele atrapalha demais e a capacidade que o governo tem de atrapalhar, ela é diretamente proporcional à capacidade que ele tem de ajudar quando ele é uma boa gestão, né? Veja que o Estado, quando eu digo União, Estados e municípios, ele é 40% do PIB, né? Ele é 30% dos salários pagos no Brasil e é 20% dos empregos. Então ele é um monstro muito grande que, cara, de acordo com como ele se movimenta, ou ele destrói tudo, ou ele ajuda muito Se ele faz um movimento muito desengonçado, ele quebra tudo, né? Então, ele é um monstro. Pra você ter uma ideia, isso é uma coisa que a gente estava discutindo num evento aí, um dia desses, né? Só as compras públicas do governo representam 12% do PIB do Brasil. Então, o governo ele é muito representativo. Agora, é preciso fazer com que os movimentos eles sejam feitos para ajudar e não para atrapalhar, porque a capacidade de atrapalhar é muito grande, né?
Então, daí deriva essa relação de amor e ódio entre governo, né? E eu acho que ela vai continuar sendo assim para o resto da vida. Mas o desafio é fazer com que o amor seja maior do que o ódio, né? Sim. Pois é, Se o amor vencer o ódio... isso. A tua esperança é que vai conseguir dominar esse monstro que fica o tempo todo transitando no meio dos cristais, assim. Eu acho... esse é um desafio, né? Sempre vai ter alguém insatisfeito, né? E é natural da vida, das relações. Mas à medida em que o Estado se movimenta de maneira errônea, o estrago é muito maior. Eu acho que o principal, né, que você deixou muito claro aqui, secretário, é deixar a regra do jogo clara, né? Olha, nós estamos indo para aquela direção dessa maneira. Porque com isso, com um tabuleiro bem organizado, né, os atores conseguem se movimentar melhor. É isso aí. O pior é quando o empresário fica cego sobre as atitudes do governo e o governo também não sabe o que o empresário está fazendo. Eu também acho que também tem uma questão de decidir para onde remar, né? A gente tá com uma dificuldade de definir a visão, né? Tipo assim, o que a gente quer fazer? E aí a gente diz assim, não, tanto o Estado como a iniciativa privada vão para aquela mesma direção. Pelo menos não fico remando contra. É bem isso mesmo. E eu acho assim que esse alinhamento ele depende muito das pessoas nos locais em que elas estão, principalmente no governo, né? Você pegar uma pessoa que não tem nenhuma relação com o setor de saúde, que nunca administrou um hospital ou nunca entrou numa policlínica ou numa UPA e colocar ela de secretário da saúde, pode até dar certo, né? Pode dar certo. Mas a chance disso dar certo é menor do que você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem uma vivência longa no setor de saúde. Da mesma forma na ciência e tecnologia, da mesma forma na economia, nas finanças, na Secretaria da Fazenda. Então, você bota as pessoas certas no lugar certo, né? É que não é só administrar, né? Acho que esse é o ponto. A visão é um elemento para poder fazer a construção. Né? Não tem dúvida. Porque, na verdade, administrar tem aquele princípio, né? O que eu faço que faz a melhor economia para poder ter o resultado? Mas aí tu fica uma visão muito gerencial e não exatamente estratégica. Correndo atrás do rabo, né? Mas eu acredito realmente sim que a construção de uma visão passa por ter as pessoas certas para a construção dessa visão, sabe? Claro. Se você não tiver essas pessoas certas, né? Eu digo sempre que o sucesso de uma administração pública, mas principalmente de um processo de transformação digital, de modernização da administração pública, passa por pessoas, processos e tecnologia. Se a gente tiver esses 3 elementos na dose certa, no momento certo e colocado de maneira correta, a tendência da construção da visão, do propósito, eu acho que eu sou uma pessoa que acredita que tudo começa pelo porquê, né? Eu sou um devoto de Simon Sinek, então isso começa pelo porquê. Então, eu tenho uma agonia para ver a visão, quando eu falo da visão, é tipo assim, uma imagem coletiva a respeito do que pode ser o futuro, né? Quando a gente fala, por exemplo, Ilha do Silício, quando a gente fala, por exemplo, de aquele estado de inovação, e tu fabrica aquele senso, tá sempre falando sobre esse termo. A gente tem que ter um sonho para perseguir, né? Exato. Aí todo mundo acredita no sonho. Acho que é uma coisa, se é um sonho compartilhado, tu consegue fazer o futuro caminhar, né? De alguma forma aqui em Florianópolis a gente tem esse sentimento, né? Sim. De Ilha do Silício. Eu sinceramente não sei se o Vale do Silício é um case que a gente deveria se inspirar, mas, né, assim, porque é uma experiência super bem sucedida, não tem dúvida disso, mas a minha dúvida é se a gente consegue subtropicalizar essa experiência ou se não tem outras experiências que são mais próximas da nossa realidade, né? Eu, sinceramente, se tivesse que... A minha inspiração é Israel. O problema é que, digamos, o afegão médio, como se isso... uma pessoa não que é mais... que é menos informada e coisa parecida, talvez não conheça tanto a experiência de Israel, mas a Ilha do Silício... O Vale do Silício, lá no São Francisco, já está no imaginário coletivo das pessoas. Então isso ajuda, teoricamente, a fabricar essa visão. Não tem dúvida. Em termos assim, de fabricação da visão, de entrar dentro do consciente coletivo das pessoas, para que elas se inspirem, que remem a favor da construção desse futuro, não tem dúvida que o Vale do Silício é o grande benchmark, né? Ou estimular que as pessoas conheçam mais Israel também. Né? É um caminho. A gente tem um lado aqui que umas vezes que eu critico, é que a gente tem muita visão de fabricar... mitos, mas os mitos são empresas. Os Estados Unidos têm uma tradição de fazer o Bill Gates, Steve Jobs, coisas são mitos, né? São fabricadas as pessoas. E isso ajuda muito, sabe?
Eu sei, e é porque fica mais pessoal, né? É. A gente chega e mostra essas pessoas. É um pouco do que a gente faz no Jogando pra Plateia, quando a gente chama a pessoa pra chamar e bota a pessoa no pedestal, a gente quer mostrar exatamente isso. É a pessoa, não quero saber onde é que tá por E trás. não tem jeito, né? Por trás de toda empresa existe uma pessoa. Como é o caso de quem você citou ali, eu não me recordo o nome, mas vou pesquisar sobre porque eu fiquei muito interessado, que teve 2 IPOs lá. Miguel Abuabi. Miguel Abuabi. Então é uma pessoa que, pô, quem é esse cara, né? Como ele enxerga o mundo. Ele então, é fera. Então isso inspira. E a gente precisa desses mitos, né? A gente precisa verificar, tipo, essa pessoa, as suas idiosincrasias, com os seus defeitos e coisas. A gente tem que chegar e reconhecer, verificar o que ele viu, né? Pra gente poder chegar e seguir ele. Sabe que assim, a gente tem esses mitos, né? Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, enfim. Agora, aqui em Santa Catarina, talvez uma das coisas dentro daquela tua lógica de a gente precisa cacarejar mais, né? Cara, a gente tem histórias tão fantásticas que precisam ser contadas e que às vezes não são contadas. Aqui são contadas. Isso. Mas, veja só, algumas histórias. Você sabe por que o nome da Consul é Consul? Não. Não tem ideia. Então, temos 5 minutinhos? Temos. A história da Consul é o seguinte. Existia um empreendedor, eram 3 amigos que tinham uma oficina em Joinville e consertava de tudo. Um deles era um sujeito chamado Witt Freitag. E o Witt Freitag, eles né, um dia chegou uma geladeira para eles consertarem. E ele e os 3 sócios desmontaram a geladeira e chegaram à conclusão que eles conseguiam fabricar a geladeira. Nossa. E assim, cara, pô, vamos montar uma fábrica de geladeira, né? Aí começaram a ver, pô, mas onde é que eu arrumo dinheiro para uma fábrica de geladeira? E eles começaram a correr o chapéu em Joinville para ver se eles arrumavam dinheiro para fabricar a geladeira e vai. E daí, num determinado momento, um desses que eles foram consultar assim, cara, eu não tenho dinheiro para te emprestar para montar a fábrica, mas tem um cara lá em Brusque super capitalizado e que, cara, ele tem muito esse perfil, né, de inovação, de emprestar, de participar. Aí o Witt Freitag perguntou assim, cara, mas quem que é esse cara? Esse é o cônsul Carlos Renault. Ele pegou o carro, foi a Brusque, pediu dinheiro e o cônsul Carlos Renault deu dinheiro para eles montarem a Consul. Em homenagem, eles botaram o nome da Consul de Consul. É mesmo? Dali para frente, tem muita história da vida do Witt Freitag e da Consul. Essa foi só um dos desafios que ele enfrentou durante a história da Consul, né? A Embraco é uma empresa que talvez tenha sido a primeira multinacional catarinense. A Embraco é outra empresa que surge também da iniciativa do Witt Freitag, que num determinado momento não tinha os compressores herméticos para a geladeira, ele resolveu criar uma empresa que virou a primeira multinacional brasileira. A gente não sabe essas histórias. Fez uma inovação para trás, né? O Miguel Abuabi, por exemplo, que é no nosso setor de tecnologia, né? Pô, ele montou a DataSul e fez o IPO da DataSul, depois vendeu a DataSul para o Grupo TOTVS, a participação que ele tinha na DataSul para o Grupo TOTVS, montou outra empresa, que era a Neogrid, virou líder mundial em tecnologia de supply chain e fez o segundo IPO da vida dele. Então o sujeito tem 80 anos, deve ter 80 anos de idade e já fez 2 empresas do zero até o IPO. E daí, cara, tu tem muitas histórias em Santa Catarina, como essa que eu citei da Consul, mas que são histórias que inspiram muito, né? Você tem da família Fontana, que fundou a Sadia, da família Brandalize, que fundou a Perdigão, que são líderes mundiais hoje na produção de comida. Você tem o Dionísio Freitas no sul do estado, você tem a família Gaidzinski também no sul do estado, você tem os Schmidt, que fundaram a Fundação Tupi, a maior fundação independente da América Latina, foi criada pelo Albano Schmidt em Joinville, a Tigre, cara, uma baita de uma história E a gente não sabe a história dessas pessoas. A VEG, então, a gente fica seguindo Big Brother. Mas, por exemplo, eu citei aqui o Acari da Grã-Mestre. O Acari da Grã-Mestre. Pra mim, ele é um mito, assim, porque quando eu soube a história dele, quando ele contou pra gente. É sensacional. E ele é passional, assim, conversou com a gente, aqui, mostrando, assim, o que construía, assim, pô. Não, e dá orgulho de ver, né? Quem já teve a oportunidade de ir lá, cara, dá orgulho de ver o que ele fez inspirador, lá. É absurdo. E principalmente as pessoas desacreditando que aquilo seria possível, né? Então vencer essa barreira, né? Não, tem dúvida. E no Vale do Itajaí a gente tem muita história. Então, assim, tem realmente muita história pra ser contada. E que, como a gente não conta, a gente acaba... Poucas pessoas sabem a história do Acari. Sim, né? Exato. E ela inspira. Na nossa proporção, não é a capacidade de inspirar de um Steve Jobs, mas eu acho que valeria a pena contar essas histórias, sabe? Cara, mas elas assim, precisam ser contadas. Ele deu um pedaço de queijo pra gente. Comer o queijo, sabendo a história do queijo é diferente. É diferente, né? Cara, eu sou um cara que só compra queijo dele, cara. Exato. Entendeu? Não, é sensacional. E tem um outro queijo que eu recomendo vocês comprarem, que é do Juliano Mendes. Ele montou um laticínio chamado Vermont, ali em Pomerode.
E o Juliano, poucas pessoas sabem, mas ele foi o fundador da Eisenbahn, da cervejaria Eisenbahn. Que legal. E ele se dedicou hoje a construir um outro laticínio. Ele comprou o laticínio Pomerode, que quem é do Vale lembra, que é aquele queijo fundido. Isso, da bisnaguinha. Isso. Ele comprou aquele laticínio e aí montou uma outra linha de queijos diferentes. E botou o nome de Vermont. Então, vale muito a pena também. É uma história muito inspiradora. Já tô listando mentalmente os nomes aqui pra gente trazer todas as pessoas cara, o Juliano, pra conversar com a gente aqui. O Juliano é um baita cara, meu. Sim, porque a gente, na verdade, a nossa missão do Jogando Pra Plateia é justamente contar essas histórias. E, secretário, bom, pra gente finalizar a conversa, assim, eu queria ouvir como é receber uma folha em branco, né? Porque eu acho que a Secretaria de Inovação, por ser nova, ela é uma folha em branco para ser escrita a partir de agora, né? Como é esse sentimento, assim, o que você enxerga no teu coração que vai ser possível construir com isso? Tá. Primeiro, sim, tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a folha em branco, depois não dá para te dizer que o passado me deixou isso aqui. Não tem um legado, não tem essa justificativa, né? Eu não tenho um legado para dizer assim, isso foi culpa do anterior. Não tem isso. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E também um desafio muito grande. Toda responsabilidade presume um desafio, mas ou vice-versa. Mas é um desafio muito grande, porque construir uma secretaria do zero é como construir uma empresa. Eu imagino. Né? Eu tenho que estar um CNPJ, eu tenho que ver onde é que a empresa vai ser instalada, eu tenho que... Todas essas dificuldades... Contratar e formar a equipe. Contratar e formar a equipe. Então, tudo isso tem... Muito operacional. Tem tudo muito operacional. Além da questão da construção da visão, do planejamento estratégico que a gente vem trabalhando, de tudo isso, né? A gente já tem hoje um mapa estratégico desenhado para a secretaria, mas além de tudo isso, tem as questões operacionais que dão o mesmo trabalho de abrir uma empresa. E o frio na barriga de fazer a entrega daquilo que o pessoal está esperando de você, né? Porque tem uma expectativa muito grande, né? Ser o primeiro presume sempre essa expectativa, né? Porque ser o terceiro... Você está abrindo a trilha, né? Ser o segundo de um primeiro mal sucedido é um sonho, porque... Sim. Né? Vou arrumar desse jeito. O cara fez uma nabarada lá, agora eu vou resolver a nabarada do cara. Então... Não, mas é legal porque também é algo que fica na história, né? Fica registrado na história. Na realidade, sim, o frio na barriga não vale a pena também, né? Não, é verdade, né? Tudo que a gente tem essa emoção é um pouquinho... É sempre estimulante, né? A gente ter... Porque o frio da barriga é reflexo de sair da zona de conforto, né? Então, realmente um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. E assim, eu sou muito grato e muito honrado ao governador Jorginho e à ACAT por ter, né, indicado o meu nome, e o governador Jorginho por ter aceito essa indicação e de ser o primeiro, de construir um novo momento, né, um novo salto a partir da ciência, da tecnologia e da inovação para a sociedade catarinense como um todo. Então, sou muito grato e tenho uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande aí de honrar a confiança que me foi dada, né? Que legal. Vai ser sempre bem-vindo aqui no Jogando Pra Plateia para contar os avanços, né, da secretaria, as novidades. Eu quero saber próximas histórias. Tem muitas histórias para contar. Exato, e vai ter muita coisa pela frente, né? Eu vou te mandar o pré-sal catarinense que eu escrevi, que tem muita história para contar ali. E as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, que queiram acompanhar as novidades da secretaria ou a sua atuação como secretário, quais redes sociais é melhor para seguir, para estar inteirado? Então, hoje como a gente está construindo, hoje nós estamos fazendo a nossa startup, né? Então, assim, como startupeiro, hoje eu tenho só o meu Instagram, que é o Marcelo_Fett, e o meu LinkedIn também, que é Marcelo Fett. Que é o que a gente está utilizando para comunicar. Acontece lá, tá? Porque a gente não tem equipe ainda, então a gente está começando tudo isso ainda para depois a gente ter um canal oficial da secretaria, ter, se possível, vários canais da secretaria, né? TikTok poder... Eu não levo Vamos fazer um podcast da secretaria. É uma ideia. É uma ideia boa, pô. É uma ideia. Eu já gostei da ideia, cara. É isso aí. Muito obrigado, então, pela vinda, secretário. Obrigado. Obrigado, prazer. Estou sempre à disposição de vocês. Foi um papo maravilhoso. E precisando, eu tô às ordens. Valeu. Obrigado. Top, show de bola. Muito obrigado, então, a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Vamos agradecer aos nossos parceiros, Ferrari. Começando com o Lead, né? O nosso Santa Catarina. Nosso local de gravação. Exatamente. Um grande abraço pro Delton aí que nos apoia aqui nessa iniciativa, todo o time do Lead SC. Agradecer também ao Davi, do Davi Paes e Lima, né? Nosso assessor de imprensa oficial. Viu como a gente aparece nos sites de notícias já agora? Exatamente. Foto a gente nossa. Tá só em colunas sociais. Ficou chique pra caramba aquela foto. Exatamente. Eu acordo de manhã, tá todo dia o Ferrari lá no
jornal, pô. Não, e o pessoal que faz design gráfico de vocês também é muito bom, porque na rede social vocês aparecem mais bonitinhos. Pois é, né? Pois é. É aquele cara ali, ó. Aquele cara ali faz um Photoshop maravilhoso. O Dudu é o rei do Photoshop. E precisa bastante, viu, pessoal? Mas é isso. Então, agradecer também a doutora Rebeca Heinzen, que lidera o Pink Talks, um podcast sobre saúde feminina que a gente tem o prazer de produzir aqui. E também ao Danco, né? Nosso mais novo parceiro, o Danco Gastronomia, Música e Drinks, lá do Eduardo Vicari, nosso amigo Chuchu, que lidera aí esse projeto e que a gente tá indo pra lá agora, no final desse episódio aqui, pra fazer uma bagunça com esse espaço, ver o que a gente consegue aprontar lá. Beleza. Certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Pra plateia. Até mais, gente. Obrigado. Tchau. Valeu.